Por que é chamado também de Quaresma do Natal? E vamos tomar em consideração, além de falar da Quaresma do Natal, as duas anunciações que se celebram no Advento e os dois anunciadores. Primeiramente, levar em consideração de que o Advento, adventus do latim, é um termo de origem pagã, tem uma origem pagã. Significava a visita anual que o deus pagão fazia ao templo. Todos os anos ele visitava o templo e era feita uma grande celebração. Colocava-se uma imagem e ali as pessoas celebravam a chegada daquele deus. Por que o dia 25? Então, interessante. Ele nasceu no dia 25, foi isso? Olha, Jesus nasceu no dia 25. Não vamos ficar frustrados, decepcionados. Mas Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Não nasceu no dia 25 de dezembro. O que mais se celebrava nessas regiões pagãs era justamente a grande festa aos astros. E existia a grande festa ao Deus Sol, ao Sol. Aliás, no dia 25 de dezembro havia uma festa chamada a Festa do Sol Invictus. Sol Invictus, que era o seguinte, era o momento que o Sol mais se afastava da Terra em relação ao hemisfério norte, tudo no hemisfério norte. Então, quando o Sol estava mais afastado da Terra, por isso que é gelado, é frio no hemisfério norte, então é como se o Sol fosse acabando, aí ele voltava novamente. Então, o Sol que não é vencido, o Sol Invictus, o Sol invencível. Aí o que a igreja muito sabiamente fez? Todas as pessoas falando, olha, nós celebramos o Sol, Deus Sol, Deus Sol. Aí a igreja chega e fala assim, o verdadeiro Sol da nossa vida é Jesus. Lindo. Ele é... E ali, então, o dia 25 tem tudo a ver. Pronto. Aí, se a gente celebra o Sol nesse dia, o Deus Sol, não é mais um Deus pagão, é o Deus verdadeiro, é Jesus que vem como Sol. E não há, só para terminar, e não há nenhum problema a gente celebrar o Natal de Jesus, o nascimento de Jesus no dia 25, porque nós fazemos isso. Quando o seu aniversário cai no meio da semana, você fala, eu não vou fazer aniversário, comemorar no meio da semana, não vou comemorar no final de semana, para os amigos virem. Você muda a data da comemoração. O aniversário é naquele dia, mas a data da comemoração é outra. Então, nós mudamos a data da comemoração, a comemoração no dia 25 de dezembro, e não importa que dia... O nascimento de Jesus é narrado em 2 dos 4 evangelhos, mas os detalhes dados pelos evangelistas podemos dizer que são um pouco escassos, ou mesmo inexistentes, no que diz respeito a essas datas e do ponto de vista histórico. Por isso não há de fato qualquer certeza, né, de que Jesus teria nascido precisamente no 25 de dezembro. Né? Mas então, por que nós celebramos o Natal no dia 25? Bom, podemos dizer que de tantas... teorias, de tantas colocações, a mais citada por vezes é como aquilo que trazia já no período do Império Romano, né, as grandes festas romanas do Dies Natalis Solis Invicti, ou seja, o dia do nascimento do Sol Invicto, que comemorava o Deus Sol. Abrindo o nosso coração, temos também nós a possibilidade de contemplar o milagre daquele menino Sol, que surgindo do alto, ilumina o horizonte. Jesus, ninguém sabe quando é que ele nasceu, ninguém sabe quando é que ele morreu, em que anos morreu, nem em que dia morreu. É no 14 de Nisan, mas não sabe precisamente e tal. Faz isso para estudos e mais estudos acerca do nascimento. Aliás, até a data de 2000, há 2010 anos é posta em causa. Portanto, sim, está posta em causa. O nascimento, portanto, o nascimento de Jesus é celebrado a partir do século IV, do Papa Júlio I, mais ou menos de Júlio I, por causa do Deus Sol, do Deus Mitra, e por causa das Saturnais do Império Romano. Portanto, havia o grande Deus Sol, com as Saturnais, era o Deus do Império Romano, defensor do Império Romano, o Sol, que depois que nos traz a vida. E então começou-se a dizer que realmente não, o verdadeiro Sol realmente é Jesus Cristo, porque os cristãos, a certa altura, com a liberdade, quando tiveram a sua liberdade, depois do Constantino, começaram a cristianizar tudo aquilo que era pagão. As festas pagãs, nós somos fruto de imensas festas pagãs. Portanto, cristianizamos as festas pagãs, o que é absolutamente normal, e portanto, é uma questão cultural, nada mais. Portanto, nós vamos às nossas festas católicas, mormente católicas, porque os protestantes, nossos irmãos protestantes, não têm isso, mas nós católicos temos estas festas, com todo o seu folclore, as suas coisas, para bem, para mal, mas tudo isto vem do paganismo. Cristianizamos realmente as festas pagãs e temos as nossas festas pagãs. Nós, esta festa, que é lindíssima, que é o Natal, ele nasceu. Quando é que nasceu? Não me interessa absolutamente. Este é Horus,
Ele é o Deus Sol do Egito de 3000 a.C. Ele é o Sol antropomorfizado e a sua vida é uma série de mitos alegóricos que envolvem o movimento do Sol no céu. Dos antigos hieróglifos egípcios conheceu-se muito sobre esse Messias solar. Boas festas de Natal do solstício de inverno 2014. Com uma música tradicional muito antiga que aprendi em menino. Vimos cantar o Natal do solstício de inverno. É o Natal que faz do mundo humano em vez de inferno. É o Natal que faz do mundo humano em vez de inferno. O Natal do cristianismo não tem nada de Jesus. É o Natal do Deus dinheiro que crava os povos na cruz. É o Natal do Deus dinheiro que crava os povos na cruz. E em 6 de julho de 2009, o Papa falou abertamente sobre a criação de uma autoridade política mundial, com força para se dar poder. Começamos a perceber que estamos mais perto disso do que imaginamos. Bento XVI pede uma reforma do sistema financeiro internacional com base na moral e na ética e sugere a criação de uma autoridade política mundial para resolver os problemas gerados. Eu me pergunto como vai fazer, porque, por um lado, ele é solitário e não jogou em nenhum time nesse sentido. Então, quem vai escolher? Quem vai escolher como aliado? Não está muito claro quem será. Os jesuítas são uma organização militar, não uma ordem religiosa. O objetivo dessa organização é o poder em seu exercício mais despótico, poder para controlar o mundo sob a vontade de um único homem. Hoje, um jesuíta está à frente da Igreja Católica. Francisco é o líder espiritual de 1 bilhão e 200 milhões de fiéis no mundo inteiro. Sem dúvida, essa é uma situação de poder concentrada em um só homem, como advertiu Napoleão. A palavra Papa não tinha sido usada até vários séculos depois de Cristo. É uma palavra baseada na palavra grega Pai. E o Papa é o Santo Pai. É realmente um termo de honra. Ele é o vigário de Cristo. Aquele que está no lugar de Cristo na Terra. Como líder, seu poder é absoluto. Afinal de contas, conforme a doutrina católica, ele vem direto de Deus. Subirei até o céu e me sentarei no meu trono, acima das estrelas de Deus. Reinarei lá longe, no norte, no monte onde os deuses se reúnem. Subirei acima das nuvens mais altas e serei como o Deus Altíssimo. Esses são os níveis. Esses são os níveis da maçonaria e você pode preenchê-los. O humanismo é o nível mais baixo. São os maçons que não têm aventais. A YMCA, todo o movimento dos escoteiros, etc. Eles formam parte de organizações maçônicas. O Rotary, o Lions. O Lions, por exemplo, trata-se de Janus, o deus de duas cabeças. São todos símbolos. E essas são as boas organizações que parecem fazer coisas boas. Os maçons azuis, que são os maçons de João, fiquem com medo quando vocês ouvirem esse nome. O rito de York, o rito escocês, o comunismo, o Benai Berit, a maçonaria judaica, o Conselho dos 500, o Conselho dos 33. O Conselho dos 500 é também conhecido como Bilderbergers, o Concílio dos 13 e o mais alto nível que nós vimos, no qual o papado está envolvido. Porque os jesuítas controlam todos eles.